Silvio Santos, o maior animador de televisão do Brasil, é um ícone que transcende gerações. Com uma carreira de mais de 60 anos de televisão, ele não só encantou o público com seu carisma único, mas também construiu um império bilionário, tornando-se um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua trajetória de vida, marcada por humildade, empreendedorismo e uma habilidade incomparável para a comunicação, é fascinante e inspiradora. Nesse vídeo você vai conhecer a trajetória do homem por trás do mito e do empresário que se tornou comunicador e que aprendeu a tornar a comunicação um negócio bilionário. Silvio Santos é um mestre na comunicação e do marketing pessoal. Através da sua capacidade de oratória e persuasão, ele não só convence milhões de clientes, como também faz da sua imagem pessoal uma marca de sucesso. O que muitos dizem ser o maior nome da televisão brasileira e um dos maiores da televisão mundial. O apresentador detém o recorde do programa de TV mais longevo do planeta, e sua figura pública se tornou um verdadeiro mito. E o sucesso atual é bem diferente do início da trajetória do empresário. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, com o nome de Cenoura Bravanel, Silvio Santos vem de uma família de imigrantes judeus originados de uma região que hoje pertence à Grécia. Filho de Alberto e Rebeca Bravanel, ele foi o primeiro de 6 irmãos. Desde cedo, Silvio mostrou aptidão para o comércio, algo que seria fundamental para o seu sucesso que viria mais tarde. Ainda na adolescência, ele e seu irmão Léo começaram a trabalhar como camelôs nas ruas do Rio de Janeiro para ajudar em casa, vendendo capinhas para títulos de eleitor e outros pequenos objetos. Era a década de 1940 e o Brasil passava por um processo de redemocratização, com a possibilidade de votar novamente. O comércio desses itens estava em alta e mesmo trabalhando para ajudar as finanças da família, Silvio e Léo conseguiam poupar parte do dinheiro para investir na sua educação, o que permitiu que Silvio estudasse na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante. Foi durante esse período que Silvio teve seu primeiro contato com o mundo do entretenimento. Aos 14 anos, ele venceu um concurso de locutores em uma rádio local. Embora tenha conseguido emprego na rádio, rapidamente ele percebeu que o salário que ganhava lá era inferior ao que eles conseguiam nas ruas como camelô. Assim, optou por continuar no comércio, onde já mostrava as características que o tornariam famoso, uma habilidade incomum de vendas e uma voz marcante. Silvio continuou a trabalhar como camelô até ser convocado para o serviço militar. Ele se alistou voluntariamente nas Forças Armadas Brasileiras e foi um dos primeiros paraquedistas treinados no Brasil. Após servir por quase um ano, ele foi dispensado com honras. Ao voltar para casa, ele decidiu que não queria mais se arriscar vendendo produtos nas ruas sem autorização, especialmente agora que ele era o maior de idade. Com isso, ele resolveu dar uma nova chance à carreira de locutor. Mesmo com alguma experiência anterior na rádio, Silvio encontrou dificuldades para se firmar nesse meio. Chegou a trabalhar de graça na Rádio Mauá, mas seu talento logo foi reconhecido e ele conseguiu um emprego em outras rádios do Rio de Janeiro. Foi em uma dessas rádios, a Rádio Continental de Niterói, que Silvio Santos voltou a demonstrar o seu espírito empreendedor. Naquela época, a ponte do Rio-Niterói ainda não existia e o trajeto entre as duas cidades era feito de balsa, um percurso que durava de 30 a 40 minutos. Silvio fazia essa travessia todos os dias e logo percebeu uma oportunidade de negócio. Ele obteve a autorização para instalar um bar dentro da balsa, onde vendia bebidas aos passageiros e em poucos anos se tornou um dos maiores vendedores de cerveja do país. Mas ele não parou por aí. Além de bebidas, Silvio Santos instalou um sistema de som que tocava músicas e anunciava produtos, como quadros, jarras, que ele também vendia. A inovação mais interessante, porém, foi a introdução de um bingo a bordo, o que transformou a simples travessia em um verdadeiro espetáculo, assim criando seu próprio show a bordo de uma balsa. Esse espírito inovador e a sua capacidade de enxergar oportunidades onde os outros viam apenas obstáculos foram características marcantes ao longo da carreira de Silvio Santos. Não demorou muito para que ele percebesse que poderia expandir suas atividades para além do comércio e do entretenimento. E assim o fez. E junto das suas novas oportunidades, ele também assumiu um novo nome. Como Cenoura Bravanel foi considerado um nome incomum, ele decidiu adotar um nome fácil para o público em geral, o que o ajudaria na carreira como radialista. Assim, ele escolheu como nome o apelido carinhoso dado por sua mãe, Silvio, e o sobrenome Santos, porque segundo ele mesmo, os Santos ajudam. Nos anos de 1950, Silvio Santos se mudou para São Paulo, buscando novas oportunidades na rádio. Lá, ele continuou a combinar as atividades de locutor e vendedor, usando o rádio não apenas para entreter, mas também para promover os seus produtos que ele mesmo comercializava. Foi no rádio que ele conheceu um amigo que mudaria sua vida, Manuel de Nóbrega, pai do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Manuel lhe apresentou um negócio que estava enfrentando dificuldades, mas que poderia ter algum futuro se estivesse
nas mãos de alguém habilidoso como Silvio Santos. O nome do negócio? Baú da Felicidade. Um negócio deficitário que consistia em um plano de fidelidade e a compra da parcela de brinquedos. Silvio viu potencial na ideia e, como seu talento de vendas e comunicação, transformou o Baú da Felicidade em um sucesso. O baú deixou de oferecer apenas brinquedos e passou a incluir eletrodomésticos e outros produtos, ampliando o seu público-alvo para além das crianças e alcançando também as donas de casa, que formavam uma parte significativa da audiência da rádio. Além disso, o baú começou a realizar sorteios de prêmios como carros e casas, o que aumentou mais ainda sua popularidade. Com o sucesso do Baú da Felicidade, Silvio Santos começou a expandir os seus negócios. Entre 1965 e 1975, ele abriu uma série de empresas, incluindo uma imobiliária, uma rede de concessionárias de automóveis, uma produtora de vídeos e até uma instituição financeira, a Baú Financeira, que mais tarde viria a se tornar o Banco Pan-Americano. Essas iniciativas culminaram na formação do Grupo Silvio Santos, um conglomerado que se tornaria um dos maiores do Brasil. O maior desafio de Silvio Santos viria nos anos de 1970, quando ele decidiu que não queria mais depender das emissoras de TV para exibir seus programas. Até então, Silvio tinha contratos com a TV Paulista e posteriormente com a TV Globo, mas enfrentou dificuldades quando Roberto Marinho, o dono da Globo, impôs condições que restringiam os acordos comerciais de Silvio dentro da emissora. Diante dessa limitação, Silvio tomou uma decisão ousada: ser dono da sua própria emissora de televisão. Em 1975, Silvio Santos comprou a TVS, o que seria o embrião do Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT. A criação do SBT não foi fácil e envolveu a compra de várias concessões regionais e muita burocracia. Contudo, em 1981, o SBT foi oficialmente inaugurado, tornando-se rapidamente a segunda maior emissora de televisão do Brasil, atrás apenas da Globo. O SBT consolidou a carreira de Silvio Santos como um dos maiores comunicadores do país, além de apresentar o seu próprio programa, que se tornaria o mais longínquo da televisão mundial. Ele usava o canal para promover produtos e expandir seus negócios. A partir dos anos de 1990, com o lançamento da Telecena, o grupo Silvio Santos alcançou ainda mais o sucesso, com uma fortuna bilionária que passou a incluir outros negócios, como o Hotel Jequitimá e, anos mais tarde, a rede de cosméticos Jequiti. E por pouco ele não se tornou uma opção viável à presidência do Brasil. Isso porque, em 1989, o empresário chegou a se candidatar ao cargo, mas teve a sua candidatura negada por uma regra eleitoral que impugnou a sua candidatura. Desiludido, então, ele nunca mais voltou para a política. Ainda assim, o apresentador sempre se manteve de forma presente na política brasileira, ao manter relações cordiais com os presidentes do Brasil, o que é motivo de crítica para alguns, mas é algo justificável. No entanto, nem tudo foi fácil. Em 2010, o grupo Silvio Santos enfrentou a sua maior crise quando uma fraude no Banco Pan-Americano veio à tona, gerando um rombo de mais de 4 bilhões de reais. Demonstrando a sua responsabilidade e compromisso com os negócios, Silvio Santos colocou seu patrimônio à disposição para resolver a situação. O evento significou a redução relevante do seu patrimônio, mas ainda assim, o banco conseguiu honrar a grande parte dos seus compromissos até ser vendido em 2011 para o banco BTG Pactual. Atualmente, o banco ainda existe com o nome de Pan. Mesmo abalado, o homem do baú continuou de pé, apostando em outras empreitadas, como a rede Jequiti, que se tornou um dos seus principais negócios. E mais recentemente, mesmo com a crise do Banco Pan-Americano, as dificuldades que hoje o SBT enfrenta, assim como todas as outras emissoras de TV aberta, Silvio Santos se foi com o status de bilionário. Segundo estimativas, sua fortuna estava em torno de 1,5 bilhões de reais. Aos 92 anos, Silvio Santos ainda comandava seus negócios. Apesar de dificuldades de saúde, para evitar problemas entre as suas herdeiras, ele cogitava a venda do SBT. A morte de Silvio Santos foi comunicada pelo SBT nas redes sociais. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o início de agosto, em uma decorrência de uma broncopneumonia, agravada após a infecção do influenza H1N1. Um de seus últimos pedidos foi para que sua morte não fosse explorada. Dessa forma, será enterrado em uma cerimônia judaica sem velório, como era de seu desejo segundo o comunicado da família. Ele era de uma família de classe média com ascendentes gregos e turcos. Dentre os seus antepassados está Judá Abravanel, um dos fundadores do Império Otomano, avô de Dom Isaac Abravanel, líder judaico que administrou a economia espanhola no reinado de Isabel e Fernando. Senhor Abravanel, o eterno Silvio Santos, nos deixou no dia 17 de agosto de 2024.
mas seu legado permanecerá vivo para sempre. Com seu carisma inconfundível, empreendedorismo audacioso e dedicação incansável ao entretenimento, ele não apenas construiu o império, mas também conquistou corações de milhões de brasileiros ao longo de mais de 6 décadas. Silvio Santos foi muito mais do que um apresentador. Ele era o mestre dos palcos, o comunicador que fazia do simples ato de apresentar um programa de TV um espetáculo singular, encantando e inspirando gerações. Desde o início humilde como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, onde já demonstrava seu talento natural para a comunicação de vendas, até se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos e amados do país. Sua trajetória foi marcada por perseverança, visão e uma habilidade inata de transformar desafios em oportunidades. Como empresário, Silvio foi um verdadeiro gênio. Criou um império diversificado que ia desde o Baú da Felicidade até o SBT, a segunda maior emissora de TV brasileira. Ele enxergava possibilidades onde poucos viam, apostava no novo e tinha uma capacidade incrível de conectar negócios com o entretenimento. Tudo com a sua marca registrada, o sorriso no rosto e a simplicidade que o tornava próximo do público. Seu nome virou sinônimo de sucesso, inovação e autenticidade. No entanto, seu maior legado talvez tenha sido a sua relação com o povo brasileiro. Silvio Santos era mais do que um homem de negócios ou uma figura da televisão. Ele era parte da família de cada brasileiro. Entrava nos nossos lares com uma voz acolhedora, suas brincadeiras descontraídas e a sua risada contagiante, criando uma conexão que transcendia as telas. Ele nos ensinou que a persistência e a fé podem superar qualquer obstáculo e que é possível conquistar o mundo com honestidade, trabalho duro e, é claro, um toque de bom humor. Além disso, Silvio nos mostrou o poder de reinventar-se, de nunca desistir e de sempre buscar o novo. Ele foi um mestre em transformar crises em oportunidades. E a sua história nos lembra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, ainda é possível se reerguer e seguir em frente com dignidade e coragem. O Brasil perde um gigante, mas ganha um legado eterno. Silvio Santos deixa ensinamentos que transcendem o tempo, mostrando a importância de acreditar em si mesmo, de trabalhar com paixão e de nunca esquecer suas raízes. Ele sempre será lembrado como um exemplo de perseverança, carisma e genialidade. Que a sua memória continue a inspirar todos nós e que seu legado permaneça vivo, trazendo alegria e esperança para as futuras gerações. Silvio Santos, o Brasil te agradece por tudo. Que descanse em paz esse querido comunicador e eterno homem do baú. Seu show para sempre continuará em nossos corações. E como sempre, obrigado por assistir.